Amados irmãos e irmãs, a graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos aqueles que nos acompanham por meio do programa Cristo Reina, que pretende ser um modo de fazer eco à doutrina apostólica, de ser uma catequese e de ser um crescimento no nosso conhecimento da palavra de Deus, da fé cristã, da doutrina cristã. Então, a todos que nos acompanham, desejamos que de fato esse programa possa ajudá-los, possa estimulá-los a crescer no conhecimento da fé católica. Então, antes de mais nada, também queremos agradecer aqui a presença de Alan, que é um fiel colaborador do programa Cristo Reina. Obrigado, Frei. Também uma alegria imensa estar aqui, também colaborar também com esse projeto que leva a cada um dos nossos irmãos que nos acompanha essa catequese, né, que nos aprofunda cada vez mais no amor de Cristo e na sua igreja, na santa doutrina da Igreja Católica. Bom, hoje nós gostaríamos de aqui fazer uma reflexão sobre um tema que eu penso ser muito pertinente para a fé cristã, para o cristianismo. Veja, eu li um artigo que você me indicou e pensei que seria um bom tema para um programa do Cristo Reina, não é? E no artigo se abordava a historicidade da pessoa de Jesus Cristo, né? O tema do artigo é Who was Jesus? Quem foi Jesus? Né? E é um artigo do Biblical Archaeology Society. É um artigo científico que eu penso que dá para ser um ponto de partida da nossa reflexão. Veja, qual é a ideia fundamental aqui que nós deveríamos abordar, né? A historicidade do cristianismo, a dimensão histórica do cristianismo. Isso aqui é muito importante para nós, porque se nós comparamos o cristianismo com outras religiões, as outras religiões, elas, via de regra, elas são relatos, têm seu fundamento em relatos míticos. São relatos, ou têm seu fundamento em histórias de natureza mítica, né, que não tem uma base histórica, né? Eu estava pensando e lendo algum tempo atrás, quando surgiu o cristianismo, no século I, no Império Romano, estava fazendo muito sucesso alguns cultos, por exemplo, chamados cultos de mistérios, como o culto de Mitra. O culto de Mitra era um relato, como já diz, mítico sobre a origem do universo, não é? Um culto dualista, e se baseava exatamente na morte de um touro, onde esse deus Mitra destruía esse touro, que seria a origem da materialidade, enfim, um mito bem complexo. Mas de fato se trata de um relato mítico, alguma coisa que aconteceu antes da história. Enquanto que o cristianismo, a fé judaico-cristã, aí eu digo, claro, o cristianismo, mas aí a gente teria que colocar também o judaísmo, né, porque é a base, é a raiz do cristianismo. Todos os relatos bíblicos, eles são não de natureza mítica, não é uma história que aconteceu em algum lugar que não foi, vamos dizer assim, testemunhado por homens, mas que o cristianismo não, se enraiza na história. Se você lesse aqui, eu gostaria que você pudesse ler aí para a gente, Lucas capítulo 1, versos 5, só para a gente partir aqui da nossa reflexão. No tempo de Herodes, rei da Judeia, havia um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que o relato que começa aí já no início do Evangelho de São Lucas, apenas para dar um exemplo, o relato começa situando na história universal.
começa situando na história universal. E aí ele começa dizendo exatamente, identificando um monarca que governava a Judéia naquele período, quer dizer, situando aquela história no espaço e no tempo, indicando o espaço e o tempo do início daquele relato que começa. Então você veja que a Bíblia, e especialmente os evangelhos, tem esse agancho na história, não são relatos míticos. Isso aqui é só para a gente fazer um divisor de águas entre o cristianismo e os outros cultos que existiam naquela época, as outras religiões, as religiões de mistérios, ou mesmo a religião antiga, as religiões antigas greco-romanas, não é? Que é tudo baseado na mitologia de Homero ou de Hesíodo, não é? Tanto nas teogonias, né? As origens dos deuses, o nascimento dos deuses, como nas cosmogonias, né? Os relatos sobre a origem do mundo. Então, o cristianismo não começa com relatos míticos, mas ele tem fundamento na história, é uma religião histórica. E aí, se você pega o próprio nascimento de Jesus Cristo, se você começa o relato do nascimento em Lucas 2, versos 1, vamos ver aí como é que começa o relato do nascimento de Jesus. Nesse tempo, promulgou-se um decreto do imperador Augusto, que ordenava ao mundo inteiro inscrever-se no censo. Este foi o primeiro censo realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos iam inscrever-se, cada um em sua cidade. Aí ele vai continuar dizendo, né? José subiu a Nazaré, cidade da Galileia. Então, primeiro cita o imperador romano, situa também na história geral, depois na história mais local. Quirino era governador da Síria, de uma das províncias romanas. Então, assim, a gente percebe que aqui o relato do nascimento de Jesus é situado no tempo e na história, né? Situando geograficamente e temporalmente. Então, assim, o cristianismo é uma religião de cunho histórico, né? Alguém dizia também, fazendo uma reflexão nesse sentido, que o cristianismo não é tanto uma ideia, mas é um acontecimento. É um acontecimento, é um fato, é algo que ocorreu, é um evento, melhor dizendo, né? Todo o cristianismo tem base não em uma ideia, nem um pensamento, mas num evento, num acontecimento, numa pessoa. E essa pessoa é Jesus de Nazaré. Essa aqui seria a ideia que faz a distinção entre o cristianismo e as outras religiões. Então, nós deveríamos partir sempre desse ponto de referência, né? O cristianismo é uma religião histórica, enquanto que, via de regras, as religiões do mundo circunvizinho de Israel, as religiões tanto egípcias, tanto as religiões romanas, ou mesmo as religiões que vêm do Oriente, não é, como é o zoroastrismo, neste caso, basicamente, o culto de Mitra, as religiões de mistério, elas são religiões com uma base, um relato mítico, um relato de acontecimentos que precederam a própria história, que não podem ser verificados nem constatados na história. Bom, tendo esse ponto de partida, a gente pode imaginar que uma das grandes dificuldades, um dos desafios, podemos assim dizer, é que, sobretudo que a modernidade colocou sobre o cristianismo, que levam muito a um certo ceticismo, uma certa suspeita, se realmente tudo aquilo que o Novo Testamento apresenta tem uma base histórica. Aí a pergunta fundamental seria que muitos céticos colocam, inclusive alguns teólogos liberais,
um certo desvinculamento entre o cristianismo e a história, como se aquilo que são os relatos bíblicos, os relatos evangélicos, não tivesse uma base histórica, fosse apenas um relato feito a partir da fé. Ou seja, somente a fé bastaria para que aqueles fatos ocorressem. Bom, não é nem que ocorressem, é que aqui ali fosse, se muitos desses relatos fossem apenas uma construção da fé, fosse alguma coisa criado pela fé das pessoas, não é? Tanto é que faz uma distinção entre o Cristo da história, o Jesus da história e o Cristo da fé. Existem muitas reflexões nesse aspecto, que aí o cristianismo seria mais uma construção, vamos dizer assim, teológica. Todas as verdades cristãs fossem uma construção teológica. E a nossa perspectiva é que não, o cristianismo tem uma base histórica. E, por exemplo, lendo muitos livros do Papa Bento XVI, de modo especial Jesus de Nazaré, tanto falando sobre a infância, o ministério de Jesus e a sua morte e ressurreição, uma das coisas que o Papa faz é recuperar a historicidade, de certa forma, não é? Ali tem algumas indicações da historicidade daqueles relatos, que era alguma coisa que teria sido ameaçada pelos teólogos liberais, e normalmente os teólogos liberais protestantes, né? Especialmente Bultmann, com a demitologização do Evangelho, essa cisão entre a história e os relatos da fé. Então aqui a gente percebe, não, o cristianismo tem uma base, garantir a historicidade do Evangelho de certa forma, uma atitude apologética, uma defesa da fé, porque se o cristianismo não tem base na história, então você, de certa forma, esvazia o sentido da própria fé e do próprio cristianismo. E uma das perguntas, nesse contexto, uma das perguntas básicas sobre o cristianismo porque no coração do cristianismo, como já dizíamos antes, não tem uma doutrina. No coração do cristianismo não tem uma ideia, mas no coração do cristianismo tem uma pessoa. Quem é a pessoa? A pessoa do Filho de Deus encarnado, Jesus Cristo. Então, a pergunta fundamental que muitos céticos levantam e colocam uma certa suspeita será que Jesus existiu de verdade? Será que Jesus realmente existiu? Será que ele esteve neste mundo? Qual a base para a existência real de Jesus Cristo? Qual a base para a existência de nosso Senhor Jesus Cristo? Frei, isso é tão interessante que, por exemplo, que você vai fazer uma referência à física, por exemplo. Se na física a gente quiser determinar um fato, um evento que aconteceu a um determinado tempo e lugar, há uma necessidade de coordenadas, ou seja, de um referencial. Então, é necessário um referencial aqui, eu creio que o Senhor nos dará esse referencial, que é histórico, o fato verídico da existência de Jesus. Exatamente, porque veja só, a grande suspeita que se levanta, que os céticos levantam, apesar de que esse argumento não me convence, mas aqueles que não creem no cristianismo, aqueles que levantam uma certa suspeita, né, porque a modernidade foi marcada pelos chamados mestres da suspeita, né? Aqueles que colocam em xeque a veracidade da mensagem cristã, dão um checkmate, né? E aí você, ao longo desde o século XIX, o século XX e também agora no século XXI, os oponentes da religião, do cristianismo mais especificamente, né, porque os grandes inimigos são os inimigos da fé cristã, do cristianismo. A gente pode falar até hoje de uma espécie de cristofobia, né, todo mundo tolera tudo, menos o cristianismo. Pois bem, a grande colocação desses céticos será que Jesus existiu mesmo? Aí eles, normalmente, a gente pode dizer, mas nós temos aí uma certa prova,
Quais são as provas? Veja, os 4 testemunhos, os evangelhos, estão aí para nos mostrar a existência de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a grande questão é quem escreveu o evangelho. Então a suspeita que se levanta é, não dá para confiar nos evangelhos, porque esses textos eles foram escritos por pessoas crentes. Então alguns levantam, vamos dizer assim, as evidências neotestamentárias, elas não são suspeitas, são tendenciosas, porque foram escritas por aqueles que tinham essa fé. Então, é aquela velha história de que talvez tudo isso tivesse sido uma construção, uma história construída por pessoas credulonas, como dizem os italianos, né? Pessoas crentes. Então, não aceitam os evangelhos como, vamos dizer assim, como base de veracidade. Então, os evangelhos não seriam um argumento válido, embora sejam textos que, quando a gente estuda, estão próximos aos acontecimentos. Imagine que Jesus morreu no ano 30 ou 33, como queiramos colocar. Não é tanto o caso. Que Jesus tenha morrido nessa data. Ora, alguns evangelhos talvez tenham sido escritos já no ano 60 ou no ano 70, vamos dizer, um dos primeiros. Se coloca a uma discussão se o primeiro teria sido Mateus ou Marcos, não é? Existe aí a tradição da igreja apresenta Mateus como tendo sido o primeiro evangelho escrito. Já a ciência bíblica moderna coloca Marcos, né? Então a precedência marcana, né? Já feito aí por aqueles que têm uma reflexão, eu diria, mais de natureza científica. Não? Seja como for, mas a data está sempre aí, antes da destruição de Jerusalém. Então, anos 60, 70, um dos primeiros evangelhos. Então, só cerca de 30 anos depois dos acontecimentos. Não é? E claro que a pregação desses acontecimentos vieram daqueles que acompanharam tais eventos. Então, mas mesmo assim, mesmo tendo sido textos feitos logo após, pouco tempo após os acontecimentos, muitos ainda colocam em suspeita, colocam em xeque esses acontecimentos. Não é? Isso aqui que é uma coisa que nos deixa assim. Então, o grande desafio é encontrar evidências extrabíblicas, fora do Novo Testamento, da existência dessa figura chamada Jesus. Então, esse aqui é o grande desafio, né? O nosso grande desafio seria esse. Isso é interessante, né? Porque a gente vê que outras pessoas haveriam ter falado também para que quebrasse esse paradigma. Não, se uma pessoa de fé escreveu, então isso não é verídico, porque ele tinha fé e supostamente ele escreveu aquilo, né? Mas há uma necessidade de procurar ainda mais fatos para se quebrar esse paradigma. Exatamente. Veja, eu gostaria de começar aqui com uma citação de 1 Timóteo 2,5, né? 2,5. Você pega aí a citação de 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Né? Capítulo 2, versos 5. Tá certo? Acho que é um bom texto para a gente começar 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Exatamente. Há um Deus somente, há somente um mediador, o homem Cristo Jesus, que se entregou em resgate por todos e como testemunho no momento oportuno. Bom, é importante procurar as evidências da existência real de Jesus, porque não se trata de um mito. Aqui
Timóteo, 1 Timóteo nos fala de uma evidência real. Ele fala do homem Jesus Cristo, do homem Jesus. Isso aqui é importante a gente perceber, o homem Jesus. Então, alguém que teve uma existência real. Não, e assim, se a gente vai procurar alguma fonte para a existência real de Jesus, quais seriam as fontes possíveis de serem identificadas? Quais as fontes de informação sobre essa existência real de Jesus Cristo? Então, nós poderíamos qualificar essas fontes fora dos evangelhos de 3 fontes, né? Seria as fontes clássicas, seriam os textos greco-romanos, né, que pudessem nos dizer e pudessem atestar a existência de Jesus. Verificar se existe alguma fonte extra-bíblica, algum texto judaico, aliás, melhor dizendo, greco-romano, algum escritor latino ou algum escritor grego que tenha falado da existência de Nosso Senhor Jesus Cristo. Outra fonte possível seria as fontes judaicas. Quer dizer, aqui nós não poderíamos dizer, quando eu falo de fontes judaicas, porque é claro que os evangelhos foram, muitos dos discípulos de Jesus, os apóstolos, eram judeus, mas eu estou falando aqui fontes judaicas de aqueles que não eram cristãos e até alguns que eram contrários à fé cristã, uma vez que o cristianismo aí já no seu início vai paulatinamente se desvencilhando do judaísmo, né? Esse processo a gente já verifica inclusive tanto no Novo Testamento, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, as tensões que existiam entre a sinagoga e a comunidade cristã, como também vamos dizer assim, nas cartas paulinas e nos demais textos neotestamentários. Esse processo de desvencilhamento, de distanciamento entre a sinagoga, né, o mundo judaico, e a comunidade cristã. Mas assim, se existe alguma fonte judaica que fala da existência de Jesus, que seria um texto fora do Novo Testamento, ou mesmo uma fonte cristã. Essa seria a último recurso para a gente atestar a existência real de Jesus Cristo, né? Sempre tentando perceber se é possível mostrar a existência real de nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Isso aqui seria uma coisa importante para nós. Então, a primeira fonte que nós iremos verificar vai ser exatamente uma fonte greco-romana, que pode nos ajudar. Então, a primeira fonte que nós iremos verificar aqui é a fonte de Tácitos, né? Tácitos seria essa primeira fonte que nós iríamos colocar, né? Um escritor romano que, por sinal, desprezava o cristianismo, que faz uma referência que nos dá assim uma certeza de que Jesus não é um mito, que Jesus não é uma criação, mas uma pessoa real que existiu historicamente. Então, a primeira verificação que nós iremos fazer é de Tácitos, de Caius Cornélius Tácitos. Esse senhor viveu entre os anos 55 e 118 depois de Cristo, né? Não sei se você já tinha ouvido falar dessa figura. Já ouvi falar assim, né? Inclusive estava ali à frente com o Império Romano, né? Ele Sim. Estava... Tácitos foi um senador, um orador, um etnógrafo e provavelmente o maior e melhor historiador romano, né? Então, quando a gente faz algum tipo de referência a esse senhor, ele nos mostra exatamente que esse camarada foi o principal historiador, o grande historiador romano, né? E é tão curioso que o nome Tácitos vem do latim, não é? E Tácito no latim quer dizer silêncio, não é? Silêncio. Então, só para assim, dar um dado histórico, né? Esse senhor chamado Tácitos, esse historiador romano,
ele escreveu duas obras, os Anais do Imperador e Histórias. Então seriam duas grandes obras desse escritor romano, os Anais e a Histórias. Interessante que ele escreveu, de modo especial, o nosso interesse maior é aqui, em um dos obras chamado Anais, que foi escrita entre os anos 116 depois de Cristo e o ano 117, né? E é interessante que nessa obra ele faz uma espécie de biografia do imperador Nero, né? E aí a gente vai saber por que é importante essa citação dele, não é? Ele faz uma biografia de Nero, não é? Ele fala, de certa forma, o contexto, background, para se falar do cristianismo e de Jesus, da figura de Nero, que ele fala do incêndio que ocorreu em Roma no ano 64 depois de Cristo. E quando aconteceu esse incêndio, quando ocorreu esse incêndio, existia um relato, se puder fechar a minha porta, existia um relato de que esse incêndio teria sido provocado pelo próprio Nero. Esse incêndio teria sido provocado pelo próprio Nero, porque Nero tinha um projeto de reconstruir uma parte da cidade de Roma. Ele tinha esse projeto de reconstruir uma parte da cidade de Roma, e para dar curso a esse seu projeto, ele teria incendiado essa parte da cidade, porque ele queria... Então, essa seria a suspeita, vamos dizer assim, a história que circulou sobre Nero. A história que circulou é que a origem do incêndio teria sido por causa desse desejo que ele tinha de reconstruir essa parte da cidade. Então, ele incendiou, veja o tipo de figura tremenda, não é? E assim ele colocou até a culpa nos cristãos. Exatamente. Então, como havia essa suspeita de que Nero teria sido o causador daquele incêndio, então, para se livrar um pouco, ele colocou a culpa nos cristãos. E é exatamente nesse contexto que Tácitos menciona Cristo e os cristãos. Que, como eu já disse, ele desprezava, Tácitos, ele desprezava o Cristo e o cristianismo. Ele tinha um verdadeiro desprezo por Cristo e pelo cristianismo, não é? Então, isso aqui seria uma coisa importante. Fechando aqui a porta. Então, a coisa mais importante aqui para a gente apresentar, e aqui eu gostaria de fazer uma citação do próprio Tácitos, né? A sua obra, essa citação dele eu penso que seria oportuno para a gente. Então eu vou fazer a citação dele, viu Alain? Uma citação do Tácitos. Então, vou ler textualmente, ou dos talvez... Anais, né? Dos Anais, exatamente. Talvez você pudesse ler, já está aqui, ler o que foi que esse senhor falou sobre Cristo e o cristianismo. Esse é o primeiro... Ele começa falando, né? Abre aspas. Nenhum esforço humano, nem a generosidade do imperador, nem a apaziguação dos deuses puderam dar fim ao escândalo da crença de que o fogo teria sido ordenado por Nero. Portanto, para acabar com este rumor, Nero substituiu como culpado e puniu como os mais incomuns meios esses que foram odiados por seus vergonhosos atos, que a multidão chama de Christians, né? Eles chamam de, em grego, né? Sim, sim. O fundador deste nome, Christus, né? Ele até fala um nome meio que diferente da pronúncia mesmo, foi executado no reinado de Tibérios pelo governador Pôncio Pilatos, sufocado
por um tempo a superstição mortal e rompeu de novo, não somente na Judéia, a origem do mal, mas também na cidade de Roma, onde todas as coisas horríveis e vergonhosas de todo lugar vêm junto e se tornam popular. Fecha aspas. Bom, veja, então Tácito ele faz uma referência a Cristo, não é? Claro que o contexto dessa referência, desse historiador romano, o contexto dessa referência é um contexto, vamos dizer assim, em que ele está falando da biografia de Nero. E ele dizia que era um escândalo, não é, para a população que Nero tenha feito algo tão terrível, algo tão tremendo, né, como atear fogo na própria cidade. E que Nero, e aí ele diz que substituiu como culpado e castigou de modo incomum aqueles que eram odiados, né? O cristianismo já era, a gente pensa que hoje o mundo odeia o cristianismo, tem um horror, mas já no início do Império Romano, o cristianismo sem fundamento era odiado, e veja, ele considera o cristianismo uma superstição. Essa superstição, essa coisa horrorosa, vergonhosa, ele chama até, né? Agora, para nós o que é importante é que, em primeiro lugar, ele fala dessa multidão, que a multidão chama de Christians, né? Fala disso, e é interessante que a colocação de Tácito corrobora alguns detalhes históricos do relato neotestamentário. Quer dizer, é interessante que, eu diria que são 4 as verdades apresentadas aqui por Tácito, que vêm corroborar, né, que ele quase como vai, vamos assim, vai assinalando, dando a chancela dele, da historicidade. Não, são quase como fatos verificados. Então, quais são esses fatos? Não é que Tácito, aqui, de certa forma, ele apresenta como são dados bem precisos, são detalhes históricos sobre a morte de Jesus, né? São detalhes históricos sobre a morte de Jesus que são apresentados aqui por ele. Então, são 4 esses elementos, são bem precisos sobre Jesus. Em primeiro lugar, Cristos, usado por Tácito para se referir a Jesus, ele usa, para se referir a Jesus, ele usa o título Christus, não é? Que era um modo pelo qual não só eles se referiam ao Senhor, não é? Mas também outros chegaram a se referir. O erro dele aqui seria de tomar esse nome como um nome pessoal e não como um título, porque Cristo nós sabemos que é um título. O nome do nosso Salvador era Jesus, e o título, nós sabemos que essa figura histórica que nós cremos ser o Filho unigênito de Deus encarnado, é verdade da nossa fé, nós cremos que Jesus é o Filho unigênito de Deus encarnado, ele é o Cristo, o Messias, aquele que foi prometido por Deus. Então, o erro dele aqui, a falta de conhecimento de cultura cristã, de tomar aqui como nome pessoal. Mas o importante é que ele faz essa referência a Cristo, não é? Ele cita isso aqui, né? O segundo elemento é que ele associa e ele entende esse Cristo como a origem desse movimento, não é? A origem desse movimento. Então, ele está perfeitamente correto, né? Ele faz a referência a Cristo, ele associa Cristo à origem desse movimento, do cristianismo, não é? E essa relação entre o nome dos seguidores desse grupo, ao nome dos seguidores desse grupo, e, é claro, essa figura. O terceiro elemento é que ele foi executado pelo governo romano da Judéia. Bom, é algo que já está no Novo Testamento. Os evangelhos unanimemente atestam tudo isso, não é? E o quarto elemento é que
o tempo de sua morte foi durante o governo de Pôncio Pilatos, ele diz isso claramente, e durante o reinado de Tibérios. Então, de Tibérios, que nós acabamos de identificar. Então, veja, Tibérios foi imperador durante mais de 20 anos. Tibérios foi imperador entre os anos 14 e 37 depois de Cristo. Também Pôncio Pilatos, ele governou a Judéia entre os anos 26 e 36 depois de Cristo. Então, de modo que aqui Tácitos confirma, esse historiador romano, nos dá assim uma indicação fora da Bíblia da existência real de Jesus Cristo. Né? É um historiador romano, não quer dizer, não é um crente, pelo contrário, é alguém que abomina o cristianismo, que chama o cristianismo de superstição e que corrobora a existência real. É uma prova extra-bíblica da existência real de nosso Senhor Jesus Cristo e corroborando exatamente aqueles dados fundamentais sobre a morte de Jesus. Né? Primeiro que foi o Cristo, o fundador do cristianismo, foi assassinado pelo Império Romano, pelas autoridades romanas, e quarto, todas as informações que corroboram o Novo Testamento, quando Pôncio Pilatos era o governador da Judéia e Tibério reinava como imperador romano. Né? Aí alguém poderia perguntar, de onde foi que ele tirou essas informações? Né? De onde foi que ele tirou essas informações? Isso aqui ele não diz quais foram as fontes de informação dele, mas Tácitos foi procônsul na Ásia. E como procônsul, não é, ele tinha a função de, vamos dizer assim, de interrogar as pessoas acusadas, de julgar e de punir os cristãos, caso os considerasse culpados. Não é? Então, ele deve ter colhido muitas dessas informações nesses interrogatórios, que é algo semelhante ao que um amigo dele, que também é outro, também nos dá uma indicação da existência, da origem do cristianismo, que é Plínio o Jovem, que escreve também, nos dá algumas indicações da existência de Jesus Cristo, a existência real de Jesus. Então, por exemplo, hoje aqui nós falamos sobre, e aqui nós vamos encerrar esse nosso programa, nós falamos sobre uma indicação histórica da existência real de Jesus. Jesus teve uma existência real e aqui a nossa explicação não foi sobre o Novo Testamento, não é? Não foi um texto, nenhuma carta de Paulo, não foi nenhum texto de João, nem foi de Pedro, mas de um escritor romano que desprezava o cristianismo, mas que é uma testemunha da historicidade da pessoa de Jesus. Não é? Eu lembro, só para complementar um pouco, eu lembro também estudando um pouco mais sobre essa questão de Tácito também, ele coloca também mais em alguma outra parte, não me lembro mais qual nos seus artigos, ele falando sobre essa questão de vergonhoso, né? Eu me lembrava que ele fazia essa referência de vergonhoso e de horrível, porque os cristãos, nós cristãos que nós dizemos, nós comungamos do corpo do Filho de Deus, eles achavam, por isso que chamava de horroroso e vergonhoso, que os cristãos naquela época comiam crianças vivas, né? Eles enrolavam. Se espalharam muitas crenças sobre o cristianismo e muitos preconceitos, não é nada diferente dos nossos dias, não é? Onde se difama a fé cristã. Bom, eu queria só apenas recordar que, por exemplo, as fontes de informações, né? Boa parte das informações que eu apresentei aqui foram informações que eu tirei de um artigo da Biblical Archaeology Society, de uma revista, e o título era Who Was Jesus? E o autor do artigo é Lawrence McTilk, não é? Então, só para a gente ter uma noção da base, a fonte de informação, né? Tácito não citou as fontes de informações dele, mas nós aqui temos
que seria importante que a gente cite as nossas, né? Só alguns exemplos, né? Nós queremos também mandar um alô, um abraço para aqueles que nos estão acompanhando, né? Para Cristina Lima, para Tony Branco, né? Que está em Macaíba, no Rio Grande do Norte, nos assistindo. Também para Maria das Graças e Aldicleide Figueiredo. Então, a todos nosso paz e bem, que Deus possa abençoá-los e que no próximo programa nós possamos aqui também ver outras fontes que corroboram a existência, a historicidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse vai ser o nosso desafio, estudar aqui as provas extrabíblicas da existência real de nosso Senhor. Hoje nós vimos Tácitos e na próxima semana iremos aqui verificar uma outra fonte extrabíblica da existência real, histórica de nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós cremos que Ele é o Filho unigênito de Deus encarnado, o nosso Salvador, o fundamento da nossa esperança, a nossa alegria, o nosso amor, a nossa vida, né? O Verbo eterno de Deus que se fez carne. Por isso queremos falar dele, nós queremos conhecê-lo e dar algumas indicações para os céticos de que sua atitude de incredulidade está privada de fundamento racional e também de fundamento histórico. Então, que Deus abençoe. Obrigado, Alain. Obrigado a todos os irmãos que nos acompanham e que Deus nos abençoe e nos proteja. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém.